Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estamos juntos nessa série em que estamos falando sobre o dever que pesa sobre os ombros de todos nós, os crentes em Cristo Jesus em primeiro lugar e a todas as pessoas, que é o de cuidarmos uns dos outros, né? Já ouvimos aquela frase dizendo assim: se você gosta muito de cuidar da vida das pessoas, dos outros, eu vou te dar um gato que tem 7 vidas para você cuidar e você vai parar de cuidar da minha. Mas olha, isso é uma frase infeliz e triste e deveria ser direcionada apenas para pessoas maldosas e que não têm amor ao próximo. A frase correta deveria ser que você tenha a direção do Espírito Santo e o poder de Deus e a sabedoria divina para ajudar-me nas minhas necessidades. Essa é a parte correta e deveria ser assim para nós, porque todos nós precisamos de ajuda em alguma coisa e em algum momento da vida. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos ajudar. A palavra de Deus chama para uma responsabilidade mútua, minha com os meus irmãos e dos irmãos para comigo, minha para com o meu próximo e do meu próximo para comigo. Então, sendo assim, eu quero convidar vocês também para mais uma palavra de ânimo no sentido de cuidado mútuo. E eu quero usar hoje o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um cara que não era hipócrita. Paulo ensina o que ele faz. Veja que nós estamos estudando Gálatas capítulo 6, os versos 1 e 2. E nós já estudamos até aqui o texto dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Paulo está dizendo para fazer a correção. E Paulo está dizendo que essa correção deveria ser feita em brandura, ternura, mansidão, mas que deveria ser feita a correção. Então Paulo, ele trabalhava, ele atuava exatamente dessa forma. E para provar isso, eu quero trazer às nossas mentes a forma como Paulo estava se dirigindo aos Gálatas, que é esta carta que ele está escrevendo. Veja que Paulo expressa cuidado para com os Gálatas na medida com a qual ele está expondo aqui no verso 1 do capítulo 6. Em primeiro lugar, Paulo lembra os irmãos, ou seja, os Gálatas, quem ele era. Veja lá no capítulo 1, no verso de número 1, Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo estava dizendo a eles: quem escreve a vocês, ou quem fala com vocês, não é alguém que está sendo motivado por ideias humanas ou por motivações ou aspirações humanas. É alguém que reconhece que foi colocado para cuidar de vocês pelo próprio Deus e sabe do peso que isso tem, né? Se eu não fizer, se eu não cuidar, eu sei o peso que isso tem. Então Paulo dá as suas credenciais, ele diz: olha, eu sou o apóstolo Paulo. Mas em segundo lugar, Gálatas capítulo 1, os versos 2 a 4, Paulo vai fazer o que ele orienta que seja feito aqui no verso 1 do capítulo 6, que é se dirigir com brandura, é se dirigir com mansidão e ternura aos que estão pecando. Veja que em segundo lugar, olha o que ele faz. Ele vai dizer aos Gálatas, chamando-os de irmãos, e ainda vai desejar a eles a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não deseja mal a eles, mas Paulo deseja o bem a eles. Em terceiro lugar, Paulo continua a falar com os Gálatas, e aí olha só o que ele vai fazer. Ele dá suas credenciais, ele se dirige com ternura, com mansidão e brandura, mas Paulo não deixa de expor o pecado dos Gálatas. Paulo não deixa de mostrar aos Gálatas o caminho errado que eles estavam tomando. Verso de número 4 do capítulo 1, Paulo vai dizer: admira-me, Gálatas, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Olha só o que Paulo estava observando. Olhando para os irmãos de Gálatas, viu que eles estavam apostatando da fé, viu que eles estavam abandonando
a fé, viu que eles estavam abrindo mão do verdadeiro para seguir o falso. E Paulo não deixou isso passar. Paulo vai lembrar eles que ele era o apóstolo e quem ensinou a eles a verdadeira palavra. Paulo vai chamá-los de irmão, vai desejar a paz a eles. Isso é mansidão, brandura, ternura, como queira. Mas Paulo vai denunciar, Paulo vai chamar a atenção deles, falar: o caminho que vocês estão tomando é um caminho de morte, é um caminho ruim e vocês devem sair desse caminho. Vocês devem voltar para a palavra de Deus. Vocês devem voltar para o verdadeiro evangelho. Vocês devem voltar para viver na vontade de Deus, para viver segundo aquilo que Cristo chamou, porque vocês foram salvos por Cristo. Então, Paulo está corrigindo seus irmãos. Por isso, é tão importante aprendermos com a palavra de Deus, porque há exemplos claros de como nós podemos aplicar a correção, o ensino aos nossos irmãos. Eu espero que essa palavra te encoraje a observar os seus amigos, os seus irmãos, que talvez estejam num caminho não legal, e então você possa corrigir com ternura, brandura e mansidão, mas de maneira alguma deixe de fazer a correção. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.